Olá, vou contar para vocês um pouco sobre como funcionam as bolsas de treinamento técnico para projetos PIP da FAPESP. Tá? As bolsas de treinamento técnico podem ser solicitadas como parte do orçamento de um projeto PIP. E os objetivos das bolsas de treinamento técnico são dois. Primeiro, é treinar um profissional para se especializar em aspectos de pesquisa científica e tecnológica na área do projeto. Então, durante a execução do projeto e dessa bolsa TT, esse profissional vai ser treinado nas áreas específicas do projeto. Provavelmente esse profissional já tem que ser um profissional bem capacitado numa área mais geral, mas ele eventualmente não conhece ainda detalhes dessa área específica do projeto e ele vai ser treinado. Note que esse é um treinamento mão na massa, hands-on. Não é para ficar lendo bibliografia, lendo livros. Não, é para trabalhar ativamente na execução de atividades de pesquisa do projeto e ele vai aprender, assim, como os americanos dizem, learn by doing, né? Ele vai aprender fazendo, tá? Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é fornecer recursos humanos capacitados para auxiliar na execução de atividades de pesquisa desse projeto PIP, tá? Então, um bom pedido de bolsa vai ter obrigatoriamente esses dois itens muito claros. Num projeto PIP, os bolsistas TT então vão executar atividades de pesquisa científica e tecnológica do projeto, vão passar por um aperfeiçoamento, por um aprendizado ao longo desse período e, eventualmente, a critério da empresa, poderão ser contratados e passarão a integrar o seu quadro de funcionários após o término da bolsa. Então, em muitos projetos PIP de sucesso, a empresa gosta daquele profissional, o profissional gosta de trabalhar no projeto, gosta de trabalhar na equipe da empresa e, ao final do projeto, ao final da bolsa, a empresa contrata esse funcionário como funcionário. Em alguns casos, até esse bolsista TT já virou sócio da empresa, PIP em alguns casos. Tá? Os bolsistas TT, quando você contrata um novo bolsista, ele não pode ser sócio da empresa. A bolsa para sócio da empresa é uma outra bolsa que a gente fala depois. Ele não pode ter vínculo empregatício. Ou seja, a bolsa é para alguém novo que vai ser integrado na equipe. Não é você já tem um funcionário na empresa, eu vou dar bolsa para ele. Não, não é assim que funciona a bolsa TT. É para você integrar alguém novo à equipe com vistas a fazer pesquisa científica dentro daquela empresa. Tá? Então não confundir a bolsa TT com a bolsa PE. A bolsa PE é apenas para o coordenador do projeto, que aí sim pode ser um sócio da empresa. E a FAPESP concede essas bolsas PE apenas para empresas com baixo ou ainda sem nenhum faturamento. Empresas que já têm um faturamento alto, a gente espera que a própria empresa vai pagar o salário do coordenador do projeto. Tá? Em casos muito excepcionais, é possível solicitar uma segunda bolsa PE para um projeto, desde que esteja muito bem justificado e que você tenha planos de atividades individuais para cada um dos bolsistas PE com atividades complementares. Tá? Então são alguns casos bem excepcionais, raros, e isso é possível, mas não é o normal. Como efetuar o pedido então de uma bolsa TT? Ao preparar o seu projeto PIP, você deve incluir no SAGE todas as bolsas que você está solicitando. Para cada bolsa você vai dizer o nível da bolsa, a duração em meses e a dedicação em horas semanais. Caso você já tenha o nome do bolsista TT que você vai contratar, você inclui ele também na equipe no SAGE como bolsista. Se você ainda não sabe, você vai selecionar o bolsista depois, tudo bem, não precisa fazer isso, você pode colocar na equipe como um bolsista a definir ainda quem vai ser essa pessoa. Tá? E daí você precisa preparar um bom plano de atividades individual para cada uma das bolsas TT que você solicita. Tá? Eu vou abrir aqui um documento que é o formulário. É um formulário .doc, você pode abrir no seu editor de textos preferido. Eu abri aqui no meu. E como é que funciona esse formulário? Então aqui primeiro você vai dizer o nível da bolsa. Vou falar daqui a pouco dos níveis da bolsa, mas tem esses 6 níveis, desde TT1 até TT5. Tá? Daí você vai dizer a duração, a dedicação em horas, e daí o título, os dados do projeto vinculado, que é o projeto PIP,
E daí os dados específicos dessa bolsa, tá? Então, para cada uma das bolsas, se você for pedir 3 bolsas, são 3 formulários diferentes que você vai preencher aqui. E para cada um dos 3, você vai colocar o título do plano de pesquisa do bolsista, tá? Então, é uma linha só, resumindo o que esse bolsista específico vai fazer. Se forem 3 planos, são 3 títulos diferentes. O resumo do que este bolsista vai fazer, do trabalho do bolsista. Se forem 3, 3 diferentes, tá? E daí, os objetivos pretendidos. Então, esse bolsista vai desenvolver tal software, vai fazer tal estudo, vai fazer tal análise de dados, tá? Então, os objetivos. E daí, um plano de trabalho mais detalhado. Nesse plano de trabalho, você vai incluir a metodologia científica que ele vai usar, as atividades a serem desempenhadas e uma tabela com o cronograma de execução dessas atividades. Se for uma fase 1, uma bolsa de 8 meses, por exemplo, pode ser uma coluna para cada mês. Se for uma bolsa de 22 meses, de uma fase 2, por exemplo, aí você pode separar em bimestres ou trimestres, por exemplo, de forma que a tabela com o cronograma caiba aqui. Tá? Cronograma realista de execução de atividades. Daí você vai justificar a escolha do nível da bolsa, se é de TT1 até TT5, explicar por que aquele nível de bolsa é necessário para executar essas atividades, e daí justificar o plano de atividades em termos dos objetivos do programa de bolsas TT. Lembra que eu falei que são 2 objetivos. Primeiro, explicar como que você vai dar um treinamento técnico para esse bolsista, e segundo, como que ele vai ajudar na execução do projeto. Tá? Daí uma coisa muito importante é essa parte aqui, 8.2. Caso sejam solicitadas várias bolsas TT, os planos devem ser individuais sem sobreposição de tarefas entre esses diferentes planos para diferentes bolsistas. Caso haja várias bolsas, é recomendada também, fortemente recomendada, a inclusão de um documento de apresentação descrevendo sucintamente como as bolsas se interrelacionam e se complementam de forma a ficar claro sua necessidade para a execução da pesquisa. Tá? Então, se você for pedir 4 bolsas, por exemplo, você precisa apresentar uma página inicial de rosto explicando como essas 4 bolsas se interrelacionam e se complementam. Tá? Senão, o avaliador aí vai ficar com dificuldades de entender tantas bolsas assim, como elas se encaixam. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Quantas bolsas pedir para o seu projeto? Você tem que pedir as essenciais para o sucesso do projeto de pesquisa, para aquela fase 1 ou para a pesquisa da fase 2. Tá? Mas tem que caber dentro do orçamento máximo. O valor das bolsas conta dentro do orçamento, cujo limite é 200 mil na fase 1 e 1 milhão na fase 2. Tipicamente, os projetos PIP vão pedir algo entre 0, 1, 2 ou no máximo 3 bolsas TT. Em alguns casos excepcionais raros pode passar de 3, mas não é normal, tem que estar muito bem justificado. Tá? Tipicamente vai ser isso. Então, sobre os níveis da bolsa. As bolsas TT1, TT2 e TT3, elas servem para qualquer área do conhecimento e o que diferencia elas é a exigência de experiência do candidato. Daqui a pouco eu mostro a página da FAPESP que fala dessas exigências. Tá? Já as bolsas TT4 e TT5, TT4A e TT5, são apenas para TI, para tecnologia de informação, basicamente desenvolvimento de software. Tá? Então você precisa, nessas bolsas TT4 para cima, um profissional com formação em ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, engenharia de software. Se ele não tiver uma formação nessa área, ele vai precisar justificar e detalhar muito bem como é que ele conseguiu a experiência para se tornar um profissional gabaritado nessa área. Tá? E note que essas bolsas de TT4 para cima, que são as bolsas de TI, o bolsista deve ser capaz de criar uma nova tecnologia da informação, não é usar a tecnologia. Tá? Não é para quem usa TI, não é uma bolsa para gestão. Por exemplo, TT5 não pode ser um gestor do projeto. Não, ele tem que trabalhar lá no desenvolvimento de software produzindo. Tá? Não é para alguém que vai usar software, para alguém que vai criar software novo. Tá bom? Essas bolsas de TT4 para cima. Erros comuns. Antes de erros comuns, vamos ver o site da FAPESP. Então, se você for lá no site da FAPESP aqui, fapesp.br/TT, tá bom? Esse endereço /TT de treinamento técnico, vai ter essa página que explica em detalhes como é o programa de treinamento técnico e quais são as normas aí dessas bolsas de treinamento técnico. Em particular,
se você clicar aqui os níveis da Bolsa TT estão descritos aqui, ó. Clicar aqui, a gente vai ver quais são os possíveis níveis de bolsa. Então, Bolsa TT1 é para aluno de graduação, sem reprovação em seu histórico escolar e com dedicação de 15 horas semanais às atividades do projeto de pesquisa. Então, entre aspas, uma espécie de estagiário que vai atuar na sua pesquisa. Tá? Esse é o nível mais baixo da bolsa, o nível mais alto é o TT5. O TT5 é para graduado especialista em TI, com pelo menos 5 anos de experiência após a graduação ou título de doutorado, sem vínculo empregatício. Tá? Note que a FAPESP vai seguir o que está escrito na norma. Então, tem que ser especialista em TI, ele tem que demonstrar que ele é especialista em TI ou porque ele tem já uma graduação, um mestrado nessa área, ou porque ele tem uma forte atuação naquela área, daí ele vai ter que demonstrar documentalmente essa forte atuação. E precisa ter, nesse caso aqui, pelo menos 5 anos de experiência após a graduação. Então não adianta falar, ele teve bastante experiência antes da graduação. Não, aqui está escrito 5 anos de experiência após ter terminado a graduação, ter se formado na graduação. Tá? Se ele já foi formado numa área de computação, ciência da computação, engenharia da computação, e tem atuado na área nesses 5 anos, tudo bem, é tranquilo. Se a formação dele é em outra área, daí ele vai ter que demonstrar muito bem que eles têm esses 5 anos de experiência com comprovantes ali, 5 anos de experiência em TI, tá? Em desenvolvimento de software e afins. Tá? Então é isso, vamos voltar para a apresentação aqui agora. Então esses são os níveis das bolsas. Vamos ver os erros comuns. Tá? Erro mais comum é planos de atividades mal escrito, tá? E às vezes escrito sobre quem não entende do assunto. Então, se o bolsista vai trabalhar numa área específica, quem redige aquele plano de atividades tem que entender muito bem aquela área específica, tá? Tem gente que fala assim, no nosso projeto falta alguém com essa especialidade, eu vou contratar alguém depois. E daí escreve um plano ali super mal feito porque não tem ninguém com aquela especialidade na equipe. Não. Quem redige o plano tem que ser um especialista naquela área, tá? Se for um plano de saúde, alguém especialista em saúde. Se for um plano de inteligência artificial, tem que ser alguém que conhece muito a fundo inteligência artificial para escrever o plano de atividades, porque você vai escrever a metodologia, as atividades, a fundamentação científica que vai usar na execução daquele plano. Tá? Outro erro comum é pedido com muitas bolsas. Então pede 4 bolsas sem uma página inicial descrevendo como elas se complementam e se interrelacionam. E às vezes é muito difícil para o assessor que está analisando o projeto entender como todas aquelas bolsas se interrelacionam. Tá? Então se for pedir 3 ou mais bolsas, é importante ter esta página de rosto inicial explicando como elas se interrelacionam. Sobreposição de atividades entre bolsistas. Então 2 ou 3 bolsistas fazendo a mesma coisa, a mesma atividade. A FAPESP vai cortar, falar se é a mesma atividade só precisa de um bolsista. Tá? Então os bolsistas têm que estar fazendo coisas diferentes no projeto. Outro erro comum é muitas bolsas de curta duração. Por exemplo, uma fase 2 pode ter até 2 anos de duração. Eu já vi projetos em que a pessoa coloca um monte de bolsas de 6 meses. Isso é um tiro no próprio pé. Tá? Se você coloca um monte de bolsas curtinhas, é um trabalho enorme para você conseguir fazer o processo seletivo, para contratar essas pessoas, para fazer o processo de contratar, para treinar a pessoa. Quando a pessoa realmente aprendeu e começou a produzir, pronto, acabou a bolsa, agora tem que contratar outra. Isso não é uma boa ideia, tá? Então, para a fase 2, que são 24 meses, é legal você ter bolsas ali de 20 a 22 meses de duração. Assim, o profissional ele vai contribuir ao projeto, vai aprender e vai atingir o pico ali de sua produtividade. Tá? Numa fase 1, que é 9 meses de duração, talvez ter bolsa de duração de 8 meses, assim, por exemplo. Tá? Então, essa é a recomendação. Então, mais informações para submeter o seu projeto sobre as bolsas TT nesse endereço, fapesp.br/tt, e sobre o PIP em geral, sobre as normas no PIP, você encontra aqui em fapesp.br/PIP. A gente tem aqui também uma página de perguntas frequentes com as suas respostas, caso você já tenha interesse. Então é isso, prepare um excelente projeto, com as bolsas que realmente são importantes e com excelentes planos de atividades, de forma que você não tenha dificuldades na aprovação. Obrigado.